Chegamos na estação! Olha, a nossa meta agora em Veneza é chegar na Basílica de San Marco. A gente vai mostrar gôndola, os canais, os becos, as vielas, tudo que a gente vê vai com vocês aqui. Beijo! Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Baguncinha de quem acordou cedo, chegou ontem. Foi ontem? Não, ontem a gente trabalhou. Mas estamos a caminho de Veneza. Acordamos cedo, mais cedo para quem está no Brasil, porque aqui são 8 da manhã. Só que no Brasil seria 2, 3, não sei, algo perto disso. E a gente ainda vive muito, às vezes, no horário do Brasil. Então rola uma canseira quando tem que acordar cedo no horário da Itália. Mas partiu Veneza, então o dia vai ser emocionante. Vem com a gente. O pessoal saindo do apartamento. Partiu Veneza. Olha, a gente tá indo pegar um trem que sai às 10 horas, que vai chegar em Veneza meio-dia. E essa é uma das dicas que a gente poderia dar já de cara desse rolê, de quem às vezes gostaria de fazer muitas cidades, mas não quer ficar 7 dias, né, em cada uma delas, que vai ao encontro daquilo que eu falei no último vídeo, sobre ter muito cuidado de planejar uma viagem que troca o endereço a cada 2 dias, porque isso se torna cansativo. A dica é, escolha uma cidade central que permita justamente fazer viagens tipo essa. A gente vai fazer uma viagem de 1h30, 2 horas, vai chegar em Veneza, vai passar o dia e vai voltar numa viagem de 2 horas aqui para Bolonha. Então a gente veio para Bolonha para curtir Bolonha, a gente vai dar uns rolês por aqui, claro, mas a gente também tem o objetivo de aproveitar aqui o entorno. Pega essa bike. Olha, só essa diquinha aí de começo de viagem. Já vale seu like, já vale sua inscrição aí no nosso canal. A gente está no começo, precisa da ajuda de vocês. Então, se está curtindo dar esses rolês com a gente, por favor, nos ajude, nos apoie. Sim, né? Explicando em detalhes o motivo dessa dica. É muito diferente, por exemplo, agora que a gente está indo fazer uma viagem de 2 horas, que é uma viagem parecida com as que a gente já fez em outros momentos, mas sem mala, sem ter que levar nada. A gente acorda, vai com uma mochilinha, com uns lanchinhos, vai com uma bolsa assim, lateral e tá tudo certo. Agora, quando precisa levar a casa toda nas costas, é muito mais cansativo. Olha, a nossa impressão de trem aqui sobre a Itália não é a melhor do mundo. Não é como se a gente achasse super organizado, nem nada. Tem bastante coisa sempre atrasada. Estava olhando ali agora, tem atrasos de 10 minutos, 50 minutos, 20 minutos. Então, às vezes, fica bem confuso. E quando a gente compra passagem, com frequência eles colocam um tipo de conexão que a gente tem, sei lá, 15 minutos para trocar de um trem para o outro. E aí isso faz com que a gente perca o trem, né? A gente, vindo para Bolonha, perdeu o trem 2 vezes. Provavelmente. Vai, gato! Isso aqui sim. Depois do Wesley viajar um pouco na maionese, conta pra gente o que aconteceu, Nossa, a Wesley. estação é a 10 na plataforma. Eu não sei porquê, mas eu tinha visto 19. A gente tava lá no 19, também que saímos com 30. Que coisa, né? Chegamos em Veneza, já estamos na estação e agora a gente vai caminhar. Nossa meta é chegar na Basílica de San Marco. É um dos pontos turísticos mais importantes, mais bonitos, e a gente vai mostrando aí essa caminhada, esse tour, esse rolê. Vocês podem perceber, não somos só nós, né? Tem bastante gente chegando também. Veneza é sempre assim, hoje é uma quarta-feira e tá lotado. Mas a gente... Olha, a estação de trem é gigantesca. A gente viu pista até 12, 14. E então deve ter muitas possibilidades de vir de trem. Fica aí já essa dica, sugestão. E o local mais barato não é para se hospedar, não é aqui onde a gente está, né? É na estação anterior, que é como se fosse no continente, assim, na parte continental, né? Se quiser fazer de trem, também tem um ônibus, então
Tivemos um acidente, que a gata tropeçou na primeira escada saindo da estação. Tropicou uns degraus para baixo, mas conseguiu se erguer, tá bem já. A estrutura aí é tipo o bus daqui, né? Como é feito, uma cidade feita de canais. As pessoas pegam um ônibus aqui, esse aqui é um ponto de ônibus, ó. Tu compra o ticketzinho, entra no bus, que é um barco, e vai. Uma primeira coisa importante é que é tudo muito caro. A gente lembrava vagamente de ter visto vídeo sobre isso e tal, e realmente os valores são altos. Como é difícil de chegar aqui, realmente se cobra mais caro por tudo, sabe? Então, por exemplo, o ticket para andar uma vez no barco modelo transporte público, né, que tem aqui, que é esse que leva as pessoas para um lado para o outro, é R$ 9,50 €, que já dá aí mais de R$60. E se quiser, aí eles te impulsionam muito, né, para pagar os 25 €, que é um daily. Tu pode usar o dia inteiro, os barcos à vontade, pagando os 25 pila, né? 25 €, que vai dar R$150. Então, assim, são valores bem altos, mas é isso. Veneza é isso aí mesmo, com preços mais caros. Veneza foi fundada no século V e ela ascendeu muito rápido socialmente porque ela tinha um tipo de proteção, que é essa proteção, né, dos córregos do mar contra as invasões bárbaras. E eles cresceram do século V ao século XII, XI, vendendo sal, especiarias, escravos, né, porque a Europa toda vendeu escravo, e enriqueceram muito. Então os prédios, né, a arquitetura, ela é toda muito, muito, muito antiga. E é tudo... Olha, tem alguém cantando. Uhul! A gente tá num bequinho bem apertadinho. E uma outra história que o ChatGPT conta sobre Veneza é que em 1512 eles pegaram os judeus que moravam aqui e colocaram todos eles no mesmo gueto. Isso... Ih, deu lugar nenhum, galera. Eles juntaram todos os judeus, colocaram num gueto, apesar dos judeus terem ajudado nesse período muito economicamente essa região, colocaram num beco, num gueto, que é inclusive da onde surge a palavra gueto, como um espaço, né, de separação, assim. Eles só podiam sair durante o dia e podiam sair sempre com roupas marcando que eles eram judeus. Então, é isso, né, galera? Saber a história é garantir que a gente não repita essas tragédias que estão sendo repetidas nesse momento em guerra entre Palestina e Israel. Então, a gente tá perdido. Enquanto tá perdido, tá gravando os bequinhos, que é muito pequeno, né? Passa realmente uma pessoa, duas, se for apertadinho assim. E, ó, pra ter uma noção aí, né, do tamanho. Acreditam que os dois ficaram lá me esperando porque não acreditaram que esse beco ia ter saída? Que alguns becos, eles ficam sem saída, assim, ó. Quase que eu dei um susto na pessoa errada. Quase que eu dei um susto naquele senhor. Como que ele passou de vocês? Andando rápido. Nesse período, a segregação religiosa ela ficou institucionalizada. Esse era o padrão. Mas mesmo assim, a imagem de Veneza era a imagem de um território livre. E aí ela vai começar a viver a sua decadência já no século XVII, no século XVIII. Que aí é quando o fluxo do mundo passa a mudar. Mas antes disso, ela não foi só um território que era muito conquistador e colonizador, como muitas das riquezas, estátuas e as coisas, vou tentar ver se eu encontro uma delas e coloco no vídeo, foram roubadas, algumas inclusive de Constantinopla. Eles roubam a produção arquitetônica e trazem para cá. Então, claro, tem muita coisa que foi realmente construída aqui, mas também tem coisa roubada. E o que eu sugiro sobre Veneza é um pouco do que a gente está fazendo aqui realmente. Vai caminhando, se perdendo,
coloca uma meta, assim, uma direção para onde quer ir, né? Vai tentando ir nessa direção, mas vai livre, vai caminhando, se permitindo olhar os lugares que te despertarem curiosidade, os becos, porque tem muita coisa, tem muito caminho possível, e essa é a parte gostosa de fazer esse rolê. Tem alguma coisa? Hoje em dia, Veneza está afundando não só no sentido literal, porque essa é uma das grandes histórias que contam, né? Por causa do nível do mar subindo, mas também simbolicamente, porque basicamente moram mais turistas, assim, né? Tem mais espaço para turista do que espaço para morador, e os moradores são praticamente expulsos da cidade, porque faz mais sentido, né? Montar um hotel, montar um Airbnb, enfim, ganhar dinheiro desse jeito. Então os preços subiram muito, é praticamente impossível morar, e uma cidade sem moradores também vai ganhando um tom meio fantasmagórico, assim, né? Quando as pessoas não moram, não residem, isso vai se estruturando como se fosse um parque, assim, é praticamente um parque histórico, onde as pessoas vêm, visitam, conhecem, mas é basicamente um polo dedicado ao turismo. E agora, de frente para essa loja de Veneza, a gente lembrou da Daisy, nossa amiga que é apaixonada por Veneza. Ela adora essas máscaras. Fã desse tipo de máscara. Daisy, se tu estiver assistindo esse vídeo, a gente está em Veneza e está pensando em ti com carinho, com amor, com saudade, viu? Um beijo grande. Ó, vou te mandar uma foto, um print. Gente, quem sonha em fazer o passeiozinho de gôndolas aqui, ó, com as tarifas, os tempos, os períodos. Vou explicar pra vocês o que o homem me explicou em italiano, porque ele não tava nem aí em falar em outro idioma, né? Português ele não vai falar, mas falar em inglês, por exemplo. Mas deu pra entender bem, tá? Ele falou com bastante calma. Basicamente é 90 euros o passeio tipo, na gôndola, é um passeio de 30 minutos mais ou menos, 25 minutos, depende. E tem um passeio mais longo que vai pro outro lado, que é um passeio de 40 a 50 minutos, que custa 110. E aí depois das 7 da noite fica 120, eu acho, 160, alguma coisa assim, mas fica mais caro de noite. Então tem uma teoria viajando que é mais caro ter que voltar em Veneza para fazer isso do que fazer agora, né? Que já tá aqui, faz logo se quer fazer. Tem muita vontade de fazer, né? Já isso, faz. mas esse aqui é outro ponto, né? Tem que ser uma coisa que você deseja muito, que seja uma coisa muito genuína, assim, né? Aí tem que fazer, tipo, pra dizer que fez, né? Pra poder... Mas, se não, se é uma coisa, tipo, que é plausível de relevar de alguma maneira, de ficar de boa, daí não precisa, né? Bem na beira aqui do rio central, do lado central, do eixo central, sabe Deus, mas é água do mar, né? Uma água salobra, assim, meio que um lago, mas um lago de água do mar. E aí tem um monte de restaurantes, provavelmente são os mais caros, porque estão na região meio que central e principal, né? E do outro lado, a ponte mais famosa, que é a única também que atravessa esse eixo central aqui. Então todo mundo em algum momento em Veneza acaba cruzando isso aqui, se for fazer o rolê todo caminhando, né? Se for fazer o rolê de barco, aí tu não precisa cruzar a ponte, claro, pode ir de barco para um outro lado, mas se estiver fazendo o rolê caminhando como a gente está fazendo, em algum momento vai ter que cruzar essa ponte aqui. Esse gato aqui, ó, direto de Veneza, galera. Isso aqui é uma das fotos mais tradicionais e características daqui, tá, galera? Bem na Ponte Rialto, que é uma ponte que tem muita gente. É engraçadinho. Ela conta 3 lados. Ela tem no meio dela comércio. Ó, comércio sobre a província. Você vai lá embaixo, ó. Comércio e parece um formigueiro a escadaria da vida veneziana. A vida real do viajante é que eu tô aqui gravando, tentando a proposta de storytelling que a gente aprendeu com o pessoal do Ponto Azul, inspirados, né, nessa coisa de vamos chegar na Basílica de São Marco e no meio do meu roteiro, no meio da minha gravação, das coisas que eu tenho pra falar, acabou a memória do celular. Ou seja, assim que é a vida, tá vendo? A gente é colocado teste a todo momento.
Mas eu já apaguei umas coisas aqui, vai dar pra continuar gravando, então, de novo, se inscreve no canal pra continuar acompanhando a gente tá no começo, precisa muito disso. Oh, desculpa. E, mais do que isso, dá muito trabalho, acontece dessas de, né, acabar de ficar sem memória na hora. Telefone público de Veneza, ó, galera. As crianças testando. Olha esses canoles, galera. Estágio, chocolate. O Wesley acabou de morder o canole. Vai mostrar pra vocês a reação dele. O que você achou, Bel? Olha como é, galera. É Nutella. E aí, mãe? De pastel, mas não é massa de pastel, não. Ah, então achei meio mole, né? Achei que fosse mais crocante. A gente pediu um hambúrguer pequenininho. Esse é o pequenininho pro Caio. E aí? O que você achou? O que você comenta, vê? Dele parece bom? Não sei. Tá meio verde estranho, né? Pistache. Mas de verdade, assim? Sabor de conserva? Sério? E a massa? A massa é boa. Acho que passa folhado, assim. Não sei. Essa opinião pra vocês, gente. Comemos o nosso docinho e voltamos à nossa caminhada, direção e rumo à Basílica. Olha, as lojinhas aqui. Uma igreja bem quadrada. Ela não tem aquela coisa de ser lá pro final. E essa igreja é linda, 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 linda. É só um quadradinho. Minha mãe tá ali fazendo suas preces. O Wesley tá aqui, em pecado com o Senhor. Por que você está em pecado hoje? Eu não tô em pecado, não. Tem certeza? Eu sou gay. Bom, tá tuas impressões? Linda, gente, a cidade, e realmente a parte mais legal é os labirintos, as ruazinhas que são pequenininhas, só para pedestre, algumas sabe, só 2 pessoas vão do lado da outra. E eu acho que o grande rolê daqui é ir vir para poder se perder. A água em alguns momentos era meio fedida, o barquinho era meio caro, então, mas essa de se perder, cada hora tá em um momento, em um lugar diferente, muito, muito legal, adorei isso. Gente, vou mostrar aqui pra vocês como pode ser apavorante. Pra você, nosso seguidor, só pra você, hein? Só você tá vendo em primeira mão, meu querido, meu querida, minha querida, meu querido. Todas, olha o desespero, não vai aguentar. Tá, as beiras de afundar. Isso, deixa o filho, deixa a criança aqui. Sentou todo mundo. Desespero que chama. E lá vai o motorista. Tá na rua? Passou. Olha, aqui diz que a Praça São Marco, que é o nosso objetivo, né? É um patrimônio mundial da Unesco. É considerado uma das praças mais bonitas do mundo. Então, chegamos, falta nada. Ó, galera, esse é o hype da Ponte dos Suspiros. A gente tem as gôndolas passando ali, aqui as outras ilhas, né, que compõem Veneza. E a fila de gente pra ver a bendita da ponte mais famosa de Veneza. E a gente vai entrar pra ver. Cadê a ponte? É aqui, não é? Nós aqui na Ponte dos Suspiros, que é vendida aqui em Veneza por uma vibe super romântica, com as gôndolas e tudo mais, mas ela é a conexão entre o palácio, que a gente conversou antes, que tá bem aqui, ó, o palácio ali, com a prisão daqui de Veneza. E ela, na verdade, é conhecida por Ponte dos Suspiros, porque ela representava o último suspiro daqueles que eram presos, né, e julgados no palácio. Então, meio que o rei decidia. E aqui era o último momento, né, passando por essa ponte, em que as pessoas viam o céu de Veneza, o mar, naquela janelinha ali. E ela é uma ponte que conecta desse lado aqui, onde vocês estão vendo a prisão, desse lado aqui, as costas do palácio. Hoje em dia, romance, mas antigamente
ditadura. Aqui, gente, é um trecho bem beira-mar, bem gostosinho, sabe? Fica próximo já da Piazza San Marco, próximo da Basílica. Aqui a gente consegue ver as ilhas lá do outro lado, né? E eu diria aí, gente, com uma certa tranquilidade, que de duas uma. Ou pega um barco e vem direto pra cá, que já é a parte mais final da cidade. E aí depois volta caminhando para ir passando, né, pelos corredores e tudo mais. Ou faz o contrário, que é o que a gente fez hoje. Vem caminhando. E aí quando chegar aqui, já cansados, abalados pelo dia inteiro, pega um barco, que é o que a gente deve fazer agora. Olha, andar de gôndola a gente não vai, porque era muito caro. Mas a gente vai andar de barco, porque a gente está em Veneza e o ônibus daqui é barco, né, gente? Então caminhamos. Se considerar, a gente tá pegando barco. Um barquinho também, caminha um pouco, anda de barquinho também. Agora estamos num ponto de ônibus ambulante. Não, ambulante não, flutuante. Tá escrito 2 nele, né? Estamos chegando a Piazza San Marco e pra vocês, a galerinha reagindo ali, ó. Foda, né? Foda, gente, o visual. Aquele jeitinho blogueirinha de ser, não sei se a câmera vai estar focando, mas dá uma olhada nisso. É muito grande. Tem um pedaço que tá aqui em reforma, né? Mas aqui, ó, é pintado à mão e dá pra ver de fato o que tá pintado, sabe? Não dá pra comparar com a câmera com o que os olhos enxergam, sabe? É muito grande, é muito grande. É da Basílica. Nossa, chocado com tudo. Lindo, 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 lindo. Bonito? Aqui atrás é o palácio, né? A gente tem a Basílica São Marco e o palácio, um do lado do outro, representando os dois grandes poderes que dividiam aí, né, as responsabilidades sobre Veneza. O palácio, normalmente quem ficava era o chefe de estado, o Doge, que eles chamam, que era como se fosse o presidente, né, o responsável, o presidente dá uma sensação de democracia, acho que não era uma coisa muito democrática, então, né, assim, o rei que seguia no poder, controlando e decidindo as coisas. E a arquitetura tinha um sentido importante de mostrar realmente quem é que mandava, por isso uma coisa tão colossal e tão majestosa, e quem eram as pessoas que iam ter que obedecer, sabe? Então, quem manda e quem obedece ficava muito bem desenhado no tamanho da basílica. Ela vinha no roça. A gente vai tentar entrar, reza a lenda que é de graça, a gente não tem certeza, a fila é grande e já conto pra vocês como é que foi. Olha, aqui é a entrada, eu vou mostrar pra vocês o tamanho da fila, pra vocês terem uma noção. Aqui tá cobrando 3 euros, tá? Pra entrar. Na internet dizia que a entrada era de graça. Mas o final da fila está aqui onde os gatinhos estão. Vamos encarar? Vamos encarar. Gente, vamos às dicas então, olha. Os gatinhos entraram na Basílica São Marco, mas precisava estar com os ombros cobertos. Eu tô de regata, minha mãe tá com um vestido que também é só uma fitinha aqui, né? Então eu emprestei minha camisa para ela poder entrar e eu não entrei. E aí a praça, ela é reconhecida como um dos lugares, uma das praças mais bonitas do mundo, porque ela realmente é cercada... Muita gente. Porque ela realmente é cercada de prédios históricos, prédios bonitos, né? Ela é muito bonita, muito funda, cheia de museus, cheia de torres, ó. Tem uma torre atrás de mim. Gente, um resumo então da Basílica paga 3 euros para entrar, tem que pagar mais 5 se quiser subir aqui nessa sacada, que é onde tem um outro visual. Aqui antes eu tinha dito que era a Basílica, mas na verdade é um palácio que hoje serve de museu. Tem outros museus, tem essa torre aqui, que também paga para subir, aqui na Piazza San Marco. É isso, Patrimônio Mundial da Unesco, um dos lugares, uma das praças mais bonitas do mundo, né? Reconhecida como uma das praças mais bonitas do mundo. Esse foi o nosso rolê, a gente adorou,
Fiquem aí com algumas imagens de como é lá dentro da Basílica agora. Beijo, até a próxima! Isso aqui entrando então, a entrada, né? Vou dar um efeito 3D pra vocês. Vou virar a câmera. E aqui, decoration. Orando. Não pode rir aqui, gente. Respeito. No final é isso que importa. Sempre admira são os tetos, né? Os tetos de trás. Aqui já nessa não tem tanto vitrais.